um excelente dia para você que nos assiste ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão, canal 10, via Tech Cable. E começando o nosso programa nessa terça-feira de sol, aqui na Serra, aqui em Petrópolis. Bom demais estar com você, falando de qualidade de vida, de propostas de melhoria para o nosso dia a dia. A gente sempre traz aqui temas do nosso cotidiano, a gente sempre tenta falar de assuntos positivos, de coisas que realmente possam agregar na nossa caminhada. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito triste, mas que faz parte da nossa realidade social, que faz parte dos dias em que a gente vive, principalmente agora, nessa questão da crise econômica, onde as pessoas começam a entrar em desespero por conta das contas, por conta de vários projetos que, de repente, elas têm que dar uma paradinha, por causa dessa situação toda que a gente está vivendo aqui no nosso país, por conta dessa crise toda. Então, a gente precisa realmente encontrar saídas, a gente não pode ficar preso a uma coisa que rotularam, né? Estamos em crise, então vamos todos ficar sem fazer nada, vamos esperar as coisas acontecerem, e não é por aí. A gente precisa realmente encontrar saídas para que a vida mude, para que a vida melhore, para que a gente tenha mais qualidade, para que a gente possa realmente encontrar o sentido da verdadeira felicidade, porque a gente vive numa sociedade consumista. Então, hoje, na nossa sociedade, a gente vê que as pessoas ditam as regras do consumismo, do capitalismo, onde a gente precisa ter para ser. A gente observa, às vezes, nas redes sociais, as pessoas têm essa necessidade, né? Parece uma disputa de quem tem mais, de quem viaja mais, de quem tem o melhor carro, de quem tem a melhor posição social, e não é por aí. A nossa vida, na verdade, a nossa felicidade, ela não tem nada a ver com isso, ela não depende das coisas que a gente tem. Na verdade, as coisas que a gente tem podem agregar, sim, se você fizer um passeio bacana que você sonha, que você idealizou. Existem sonhos materiais? Existem. Você aí, a gente toda segunda-feira fala no quadro Sonho e Vida dos sonhos materiais, né? Do casamento, das festas de 15 anos, das formaturas. Então, quer dizer, são sonhos materiais que a gente tem na nossa vida. Você pode desejar aí comprar um carro, comprar a sua casa. Isso aí é normal, extremamente normal. Mas a gente fala do exagero, da pessoa associar tudo isso, todo esse consumismo, todo esse materialismo à felicidade de fato. Na verdade, você pode ter uma casa, você pode ter o carro mais caro, você pode ter as melhores roupas e não ser feliz. Não saber o que é felicidade, não se conhecer, não ter a sua autonomia emocional. Então, quando a gente consegue realmente associar a felicidade verdadeira às coisas materiais, isso é positivo. Mas quando a gente vai em busca de forma desenfreada das coisas materiais e não consegue entender que a gente precisa realmente de um tempo para uma reflexão, para que a gente possa se encontrar, para que a gente possa se reinventar todos os dias, para que a gente possa encontrar a verdadeira felicidade, tudo isso perde o sentido. Porque se você perde as coisas materiais, que é o que você tem, então o que a gente tem a gente pode perder, mas o que a gente não perde. O nosso conhecimento está sempre com a gente, a nossa essência está sempre com a gente, o nosso caráter, os nossos valores. Então isso que realmente é importante. Hoje a gente vai falar aqui, o nosso tema no programa No Saber Viver é depressão. A gente vai falar sobre essa questão, que é uma questão aí que atinge o nosso país. A gente já sabe que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, que saíram no ano passado, em 2014, no Brasil, 25 pessoas se suicidam, uma média de 25 pessoas se suicidam por dia. Então, é um número enorme. Na China, muitos jovens também se suicidam, tem um índice aí altíssimo de suicídio. Então, é uma realidade muito triste em que a gente vive e que a gente precisa realmente ter atenção, porque são dados alarmantes e silenciosos, onde a gente, de repente, pensa que depressão é frescura, é bobagem. A gente vê um padre conhecidíssimo que sofreu de depressão, o padre Marcelo Rossi, e é um sofrimento da alma, né? A gente sabe que não existe pessoa imune a isso. A gente pode, sim, cuidar da nossa autonomia emocional, cuidar do nosso ser, cuidar para que a gente possa realmente passar por um processo de autoconhecimento, para que a gente, a cada dia, se prepare para as dificuldades, para as coisas que vão acontecendo à nossa volta. Porque o mundo, se você ficar lá, subir uma montanha e ficar isolado do mundo, é tudo muito fácil, né? Você está isolado, não tem nada acontecendo, não tem ninguém perto de você, você não vai ter nenhum tipo de conflito, nenhum desafio a encarar. Mas quando você está na sociedade, onde as coisas vão acontecendo, onde existe, como eu comecei aqui falando, uma questão material que afeta o nosso dia a dia, a crise econômica, por exemplo, onde a gente pode modificar, onde a gente pode transformar e fazer disso, às vezes, até um momento de crescimento,
por que não, um momento de crescimento econômico, um momento de crescimento como pessoas, como cidadãos, que a gente possa aí mudar, recondicionar a nossa maneira de viver, que a gente possa se reinventar tendo essa oportunidade. Então, a gente precisa realmente encarar as coisas que acontecem no nosso dia a dia como oportunidades de mudança e mudanças positivas. Então, às vezes, as coisas acontecem para que a gente se reinvente e as coisas fiquem ainda melhores no nosso futuro. Se a gente pensar assim, de maneira positiva, a gente consegue passar pelas dificuldades. Mas a depressão é, de fato, um problema, é uma questão que afeta muita gente, é uma questão que acaba ocasionando, em alguns casos, o suicídio, e aí não tem mais jeito, não tem mais volta. Então, por isso, hoje a gente vai abordar essa questão aqui. Eu vou receber um coaching que vai falar sobre o assunto, sobre a temática. A gente vai rapidinho para o próximo bloco, e no próximo bloco a gente vai entender um pouquinho o que é a depressão, e depois a gente vai conversar aqui com o Wagner, que é nota 1000. Voltamos já. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muitos de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas. 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Voltamos ao vivo com o programa Saber Viver. E como eu falei aqui no primeiro bloco, hoje nosso tema é a depressão. E a gente vai abordar essa questão, mas primeiro vamos entender um pouquinho essa temática, entender um pouco o que é a depressão. Quem já passou sabe exatamente o que é, ou quem tem alguém na família que esteja passando por essa situação, ou você que está em casa, de repente está se sentindo triste, é claro que você precisa de um diagnóstico, de um psicólogo para te falar se você está com depressão. Mas isso pode ser, de repente, um auxílio, algo que você possa ir encontrar e falar, não, realmente eu estou com algum problema, eu vou procurar um profissional. A gente vai conferir um vídeo aqui muito bacana. Esse vídeo está no YouTube e pertence ao site Minutos Psíquicos. A gente vai conferir já a gente volta. Todo mundo já se sentiu ou irá se sentir triste em algum momento da sua vida. Afinal, coisas ruins acontecem nas nossas vidas e ao redor do mundo. Mas e quando a tristeza não passa de jeito nenhum e nos atrapalha a viver nossas rotinas? A depressão é considerada um dos transtornos mentais mais comuns e incapacitantes no mundo. Mais de 350 milhões de pessoas convivem com a depressão em suas vidas.
Chamamos de transtorno depressivo maior a condição na qual uma pessoa sente um constante humor negativo, uma visão muito negativa de si e uma perda de interesse por coisas que antes geravam prazer. A pessoa se sente assim na maior parte do tempo e durante muitas semanas, meses e até por mais tempo. E essa é uma das principais diferenças entre ter depressão e sentir tristeza, que é algo mais passageiro. Pessoas com depressão pensam diferente de pessoas sem depressão. É comum que elas apresentem pensamentos negativos e de desesperança que refletem como elas veem o mundo à sua volta. Esses pensamentos surgem a partir de crenças negativas comuns entre pessoas com depressão sobre si mesmo, as situações e o futuro. Já falamos antes sobre o viés de confirmação e o raciocínio motivado. No caso de pessoas com depressão, esses vieses têm um papel importante, pois essas pessoas prestam mais atenção e dão mais importância a informações que apoiam suas crenças negativas, enquanto ignoram ou desvalorizam a importância de informações contraditórias com essas crenças. Isso tende a fortalecer as crenças negativas da pessoa ao longo do tempo e tornar os sintomas mais severos. Nos focamos até agora no nível de análise psicológico da depressão. Levando em conta o nível de análise biológico, também sabemos que hormônios liberados durante situações de grande estresse podem alterar o funcionamento dos neurônios, especialmente se essas situações ocorrerem em determinados períodos da infância e de maneira prolongada, e isso pode estar relacionado a uma maior propensão de desenvolver depressão. Pesquisas indicam que o hipocampo, uma região do cérebro envolvida no funcionamento da memória, pode ser danificado a partir da liberação contínua desses hormônios, e isso pode levar a uma mudança até mesmo anatômica nessa região do cérebro, que predispõe tais pessoas à depressão. Pessoas com depressão podem se sentir tão impotentes, apáticas e desesperançosas com suas vidas que as suas relações com os outros e as suas atividades cotidianas podem ser extremamente compromissadas, levando a uma maior propensão a se isolar socialmente e a realizar tentativas de suicídio. Nesse sentido, a depressão é uma condição que afeta não apenas as pessoas vivenciando o sofrimento, mas todo o contexto no qual ela vive e a própria economia do país, já que, por exemplo, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Apesar do conhecimento sobre depressão que possuímos atualmente e como essa condição pode ser perigosa, ela ainda não é levada a sério por muita gente. Muitos pensam que se trata de algo controlável, passageiro ou nada sério demais. A depressão não costuma estar sob controle consciente da pessoa e pode prejudicar seriamente a vida dela. Sem ajuda profissional, pode ser extremamente difícil lidar com essa condição. A prevalência tão grande da depressão no mundo não se explica mais pela ausência de conhecimento sobre o fenômeno ou pela falta de alternativas para o tratamento. Já existem atualmente vários tratamentos com altos níveis de eficácia. Essa alta prevalência parece se relacionar com noções difundidas e ultrapassadas sobre o quão grave pode ser a depressão e também o receio que muitas pessoas ainda têm de recorrer a um profissional para buscar ajuda. Aqui vão algumas dicas que podem ajudar pessoas com depressão. A primeira dica é deixar o preconceito de lado e procurar um profissional qualificado que possa te ajudar. Isso pode fazer toda a diferença. Outra dica é tentar se envolver propositalmente em atividades físicas e sociais, tais como práticas esportivas e encontros com amigos. O envolvimento regular com essas atividades pode ter vários efeitos benéficos e reduzir os sintomas. Uma última dica é tentar prestar atenção e anotar os pensamentos que surgem na sua cabeça logo antes de você começar a se sentir mal e durante os momentos de maior tristeza. Se tornar consciente desses pensamentos e imagens que passam na sua cabeça é o primeiro passo para poder questioná-los depois e verificar se eles são realistas. Questionar esses pensamentos pode ajudar a flexibilizar crenças rígidas e diminuir os sintomas da depressão. Nem sempre fazer essas coisas é fácil, e o uso de medicação pode ser necessário para reduzir os sintomas a níveis que permitam à pessoa realizar esse tipo de atividade mais facilmente. Depressão pode ser algo sério, pode matar e também pode ser tratada. Se mais pessoas soubessem disso, quantas vidas não poderiam ser poupadas de um enorme sofrimento e até mesmo de uma morte prematura? Curta e compartilhe o vídeo para que mais pessoas saibam sobre o que é a depressão. Bacana, né, gente? Um trabalho muito bem feito aí, como eu falei, pelo pessoal da equipe do Minutos Psíquicos. E vou falar aqui mais alguns dados, algumas informações que eu até falei no primeiro bloco, enquanto eu estava conversando com você que está em casa sobre a questão da depressão, mas vou dar ênfase aqui novamente antes da gente ir para o comercial. O índice de suicídio entre os jovens na China é o maior do mundo. E no Brasil, estima-se que 25 pessoas cometem suicídio por dia. E a tendência é de crescimento entre os jovens. Essa questão dos jovens é mundial, não é só aqui no Brasil, não. E no ano passado, a Organização Mundial de Saúde divulgou um relatório onde o Brasil aponta em 8º lugar em relação à questão do suicídio. Vamos refletir um pouquinho sobre essa questão, sobre esses dados aí, que são de repente silenciosos, mas estão na nossa sociedade. De repente hoje você convive com alguém que tem depressão, convive com alguém que está passando aí, de repente já quase em depressão, se é que pode se dizer assim, mas de repente alguém que esteja precisando de ajuda, ou você que está em casa de repente está precisando de ajuda. A gente vai agora para um rápido comercial e na volta a gente vai abordar aí essa questão e entender realmente. E vamos lá também falar sobre as saídas, né? Sobre a solução para essa questão da depressão. Voltamos já.
Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Casa Escola Três Ursinhos. Aqui você encontra um ambiente acolhedor para a criançada, com atividades adicionais que vão contribuir com o desenvolvimento do seu filho. Uma equipe pedagógica capacitada para atender às necessidades dos pequenos. Casa Escola Três Ursinhos. Rua Alinton Werneck, número 84. Telefone 2237-5483. Venha fazer arte na Avenida. Inscrições abertas para todas as idades. A magia do palco e a harmonia dos ritmos. Alunos de escolas públicas têm um super desconto em todos os cursos. Espaço Cultural Arte na Avenida. Telefone 2231-0489. Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pelo canal 10, Rede Petrópolis de Televisão. Muitos programas ao vivo, sempre nessa parte da manhã, então bomba aqui, Michel e Daniel, dupla, sempre fazendo muito sucesso aqui, ajudando a gente, auxiliando nos nossos bastidores aqui na Rede Petrópolis. E hoje a gente já falando sobre esse tema, sobre a questão da depressão, sobre a importância de identificar e de então tentar modificar esse quadro para que a gente possa ser de fato feliz. A gente falou um pouquinho sobre o consumismo, a gente falou sobre essa sociedade capitalista em que a gente vive, sobre a crise econômica. Então, a gente acaba abordando algumas questões que levam, talvez, as pessoas à depressão. Tem a questão do bullying entre os jovens. A gente sabe que já existem muitos casos de jovens que suicidam e depois os pais dizem que sofreram bullying na escola, que já tinham feito postagens em redes sociais pedindo socorro relacionado ao bullying, relacionada a aquela coisa do preconceito, né, do distanciamento, de apontar algo diferente. Então, a gente sabe realmente, de fato, que determinadas coisas mexem muito profundamente com o psicológico e abalam as pessoas. A gente está aqui recebendo o coaching Wagner Souza, que vai falar um pouquinho sobre essa questão da depressão. A gente vai tentar abordar um pouquinho cada questão, para que você que está em casa fique assim, realmente se sinta confortado com essas palavras e que possa dar um direcionamento positivo na sua vida. Não é isso, Wagner? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores do Saber Viver. É um prazer estar retornando aqui ao programa para discutir sobre a alma humana, não é? A alma humana no sentido daquele caminhante pelo mundo que veio com uma missão extremamente importante de dar amor, não é? E importante iniciar esse bate-papo, Carol, tirando um pouco a lente de aumento sobre essa questão da depressão. Porque quanto mais importância e mais gravidade você der para uma determinada situação, fica mais complicado você resolver. Então, depressão é algo terrível? Pode até ser, mas o primeiro passo para que nós venhamos a enfrentar essa problemática, que é um distúrbio de ordem afetiva, né? É uma tristeza contínua, às vezes é um pessimismo contínuo, né? Mas isso há tratamento. Então, tiremos essa lente de aumento, porque às vezes o nosso telespectador pode estar em casa, né, passando por essa problemática, achando que é a criatura mais esquisita e diferente do mundo, entendeu? É permitido sentir os teus sentimentos.
Agora, o mais interessante de retirar de um processo depressivo, Carol, é que uma pessoa jamais entra em depressão pelo mesmo motivo. Interessante isso, né? Sabe por quê? Porque quando nós estamos imersos nesse processo de tristeza contínua, se nós formos inteligentes o suficiente, nós vamos verificar debaixo desse todo, né, que nos separa das pessoas, quais são os pilares que sustentam essa tristeza. Quando você toma consciência daquilo, aquilo já passa a ser uma informação e algo seu. Então, nunca mais vai te pegar. Então, tudo na vida tem um lado positivo, até esse processo depressivo que talvez você esteja passando. Mas retire a lente de aumento, não é? Porque hoje nós vamos conversar sobre algumas vivências que nós temos no nosso set de coaching, no nosso workshop, enfim, de que liberam as pessoas para poder viver, né, Carol? Que é o grande desejo de todos nesse momento, nesse mundo de intensas transformações. E você deu um prólogo aqui no início, falando sobre a questão do capitalismo, da crise econômica que se instala, né, hoje. E a gente percebe que, no Brasil, historicamente, os empresários eles costumam ter um lucro acima da média mundial, inclusive. E eu ouço muito nas ruas as pessoas dizerem, né, o discurso da crise. Então, eu tenho que reduzir, eu tenho que cortar funcionários, cortar despesa, porque a crise está aí instalada. Mas a mecânica do capitalismo é muito cruel. Não é que a crise esteja tão exacerbada. Ela está arrochando mesmo. Mas, às vezes, é o lucro que é muito grande e que nós estamos perdendo. Então, é muito importante, nós estamos passando por um momento de reformulação ética, uma reformulação moral. Então, quem sabe de todo esse processo, né, como se fosse uma depressão coletiva, né, porque nós estamos olhando para o mundo e, às vezes, é muito triste quando um pai olha para o filho e não consegue dar aquilo, né, dar uma viagem prometida, dar a faculdade dos sonhos, mas o mais importante é dar amor, que é a missão de todo ser humano. É verdade, sem dúvida. Como a gente falou aqui no início, né? O ser. Então, essa mudança de consciência, de repente, a gente deixar um pouquinho esse capitalismo. É claro que a gente precisa. A gente vive numa sociedade onde a gente consome o tempo todo. A gente vai no mercado, a gente precisa comprar um sapato para o filho, a gente precisa comprar um casaco quando está frio, as roupas ficam pequenas. Então, a gente sabe que é assim que funciona. Mas não fazer disso uma regra de vida, né, Wagner? Não transformar isso como o mais importante e deixar de ser, deixar de curtir, de repente, uma tarde assistindo uma TV com seu filho, ou jogando, ou brincando, ou ele fazendo um desenho, você contemplando e perguntando o que é. Então, quer dizer, são coisas que você pode fazer de maneira simples e que, de repente, isso vai ser muito mais profundo para a criança, né, ou para o seu sobrinho, ou para o seu neto, para a pessoa que faz parte ali da tua estrutura familiar, não é isso? Sem dúvida, Carol. E uma outra questão é de nós termos essa visão de continuidade do mundo. Quando nós formos embora desse mundo, nós vamos deixar o que de herança? Herança é tudo aquilo que você constrói durante a vida e você deixa, né, para um fiel depositário, para que ele possa gozar dos benefícios daquilo. Mas existe algo que é muito mais importante do que a herança. Chama-se legado. E o legado é aquilo que você constrói com as suas relações, né? Então, nós estamos falando dessa questão do capitalismo exacerbado. Antigamente, nós precisávamos de uma casa e um carro para transportar a família toda. Hoje, a gente precisa de uma casa no pé da serra, no meio, no alto, no mar, e um carro para cada membro da família. Então, não tem como nós pensarmos em felicidade, em amor no núcleo familiar, se nós não pensarmos em sustentabilidade do nosso planeta. Não é? Segundo informações de órgãos governamentais, parece que daqui a pouco, se já não é, às vezes é necessário um outro planeta Terra só para depositar todo o lixo que nós produzimos. E às vezes a gente acha que não tem nada a ver sustentabilidade com um processo de tristeza profunda, porque às vezes você olha o mundo e você não tem condições de tirar esse óculos que você está vendo, né? Quando você vê, principalmente através das mídias, você vê uma lente de aumento, né, sobre a questão da violência, sobre a questão da corrupção, que está muito séria, né? Então você passa a achar que o mundo não tem jeito, né? Mas o mundo tem jeito sim, porque se você está buscando sair desse momento de tristeza profunda, pare e pense que milhões de pessoas estão tentando. Então é muito importante, quero registrar aqui, iniciativas como o seu programa, né, que realmente assim, ó, pela manhã, abre uma janela,
não é? E diz assim para você, olha, eu tenho algo importante para você saber viver, não é? Para você se tornar uma pessoa melhor. Então, é muito importante. Programas como esse. E também, esse processo da depressão, Carol, é muito importante que a pessoa realmente procure, né, o apoio médico, né, geralmente é um psiquiatra, porque às vezes são distúrbios hormonais, até para fazer o diagnóstico e o tratamento. Mas a depressão, Carol, ela tem uma casa, né, uma residência muito mais profunda. Então, às vezes, são tristezas que você nem se lembra mais. Porque, às vezes, são tristezas, são mágoas profundas que você esconde num quartinho, lá dentro do teu ser, chamado inconsciente. Você não vê mais o motivo, mas você continua sentindo aquela vibração. Então, sentir tristeza é completamente permitido. Mas tristeza, às vezes você perde uma pessoa amiga, às vezes você perde o trabalho, enfim, você fica triste por algumas horas, ou até mesmo até 2 dias. Passando, não é, esse período, e você não tem a clareza suficiente da fonte daquela tristeza, pode ser indício de depressão. Não é? E a depressão, nós sabemos, tem desde as leves até as mais profundas. Então, dependendo de como você trabalha a sua autoimagem, isso é extremamente importante. Como você trabalha a sua autoimagem é que vai determinar o envolvimento cada vez maior nesse processo. Né? O mundo, obviamente, exige que você seja uma pessoa competente, que você seja uma pessoa malhada, que você tenha carros bonitos, que você tenha uma vida de príncipe e de princesa. Mas a única pessoa que sabe das suas verdades é você. Não é? Então, sabe por quê? Porque só as suas mãos sabem que você tocou, só os seus olhos sabem o que você viu, só os seus pés sabem onde você pisou. Então, viver é algo muito particular. E nessa particularidade, nós temos uma missão nesse mundo, Carol, que é uma missão muito bonita, dar amor. Nós estávamos conversando aqui, em off, antes de voltar esse bloco, de que para que nós pensemos em relação à alma humana, a nossa missão no mundo, a gente coloca essas várias problemáticas como se fosse num funil. Tá? Desenhei aqui um funil. Para que tudo isso seja processado e nos dê uma vida saudável, ele tem que passar por um gargalo. E esse gargalo você sempre vai acabar achando o perdão e o auto-perdão. Então você sempre vai precisar perdoar alguém ou auto-perdoar-se. Porque o perdão, aliás, o processo da depressão nada mais é você estar agarrado a sentimentos e a emoções que você não quer abandonar. Que estranho isso, né? Mas eu quero sair do processo de depressão. Mas você está focando no efeito. Vamos remontar a causa. A causa, às vezes, é uma mágoa profunda e que há necessidade de liberar. Não é? Porque o amor é quando você deixa ir. Não é? Quando você deixa liberar algo em você ir embora. Então, esse processo, por isso que eu digo que o processo da depressão ele requer cuidados, mas não precisa ter essa lente de aumento como se fosse o final do mundo e o final dos tempos. Né? Você havia mencionado no início do programa sobre a questão do percentual de jovens, né? Uhum. E os jovens que... o aumento entre os jovens, ele realmente é bem maior, né? Ele cresceu. Existem várias interpretações para essa questão, né, Carol? Então, você percebe que, para a educação, hoje, infelizmente, a maior parte dos pais estão transferindo para a escola a educação dos seus filhos. A escola, ela é um lugar de conhecimento sistemático. A escola ensina, não é? Agora, a educação ela é de casa. E, às vezes, esse pai, muitas vezes focado na construção, não do legado, mas da herança, não é? Acaba abandonando os momentos de convívio. E aí a criatura fica avulsa. Ela se sente, a gente nota em alguns jovens, é claro que não são todos, tá, gente? Sim. Mas em alguns a gente nota um olhar apático. Sim. Né? Aquele sorriso, mas quando você olha no fundo do olho, parece que é um olhar melancólico, eu diria, né? A gente Sim. nota isso muito na juventude. Parece que é um momento de transição, de transformação, tanto hormonal quanto psíquica, né? Que ele começa a entender que ele é um pouco adulto, mas ele ainda se sente irresponsável, diria Sim. assim, né? Ainda eu não tomo conta de mim, mas eu já tenho noção do que é certo e errado. Então, é uma fase realmente confusa. E se ele não tiver uma estrutura desde a infância
emocional que dê realmente firmeza, as coisas ficam mais difíceis. Sem né? dúvida, principalmente a questão dos valores, né? Os valores de respeito, de humanidade, né? De apoio, isso é muito importante, porque quando ele assume o processo da adolescência ou da pré-adolescência, como você falou, há toda essa mudança hormonal. Mas a mentalidade, ele vai buscar nessa memória recente todos esses valores que vão ajudar ele a se tornar um ser humano mais atuante, mais completo, né? Em toda a sua complexidade. Então, nesses casos de suicídio, nem sempre eles estão ligados a um processo de depressão. Não é? Muitas vezes ele está ligado a um vazio existencial. Não é? Então, quer dizer, você chega dentro da sua casa. Aí você está assistindo um programa de TV que está mostrando, sei lá, os grupos, não é, da Etiópia que passam fome. Aí você vê seu pai e a sua mãe falando sobre, nossa, né, que pena dá de ver essas pessoas passando fome, que dá vontade de passar o prato de comida pela TV. Mas aí quando você olha, você quer resolver o problema do mundo. Aí quando você olha para dentro da sua casa, você é incapaz de resolver problemas entre quatro paredes. Problemas talvez muito menores e mais fáceis. Né? Mas o mais fácil é você cuidar dos outros. Não é? Mais fácil é você verificar o que os outros estão fazendo. Tudo isso por quê? Porque você está fugindo dessa sua meta. Então, nossa grande meta como ser humano no mundo é dar amor. E dar amor não significa que você esteja esperando que alguém lhe devolva. Não, porque o dar amor é como se você entendesse que a pessoa que ainda não te deu amor, ou porque não respondeu ainda o seu padrão de amor, ela tem a caminhada e tem o seu tempo. Não é? Então, se nós somos o produto de um grande amor, nós temos essa obrigação. Então, o mundo merece o nosso melhor. Então, quando nós entendermos isso, nós vamos conseguir vencer esses processos de tristeza profunda, porque existe uma missão para cada um de nós. Não é? É verdade, essa questão do amor que o Wagner falou é bem simples, mas é isso, né? Eu acho que quando a gente consegue dar amor, a gente não precisa, como você falou, de ter esse amor em troca, porque a gente tem a compreensão da limitação de cada um. Inclusive, a gente só passa a ter isso, né, essa compreensão, quando a gente começa a compreender as nossas. Aí entra a questão do auto-perdão, né? Que às vezes o processo depressivo ele também pode ser ocasionado por conta dessa questão da culpa, de você mesmo se crucificar por determinada coisa. Então, quando você passa a oferecer amor, você já automaticamente começa a se auto-perdoar, né? E aí passa a entender também as limitações dos outros, que são, às vezes, muito parecidas com as nossas, né? Sem dúvida. Esse que é o legal da vida, né? Porque se você está com um problema financeiro, não é sozinho, não é só você. Agora, o que é ter um problema financeiro? Né? Porque às vezes a gente, olha, eu estou pobre, mas você sabe o que é realmente estar pobre? Verdade. Não é? A característica e a descrição do que é ser pobre, do que é ser um miserável, às vezes você não tem o que tinha. Não é? Então, assim, ó, às vezes a escassez do recurso financeiro não é como uma punição, mas é como um processo de autorreflexão de o que você está fazendo com o dinheiro. Porque o dinheiro, assim como o nosso padrão de sentimento, ele não tem uma função. Né? A verdadeira função é quem manipula esse dinheiro. Né? Porque às vezes assim, você tem uma pessoa extremamente humilde, coloca dinheiro na mão, né? Quer dizer, a postura... Às vezes muda até o comportamento. A personalidade, né? Você muda, porque aquilo lhe empodera de alguma forma. Né? Tem até um ditado que fala, né, Wagner? Quer conhecer o caráter de alguém dê poder, né? Pois é. Que a gente vê ou a pessoa muda ou ela não muda. Se ela for uma pessoa que ela tiver ali bem centrada dentro dos valores, dentro do que ela acredita. Eu acredito que quando a pessoa tem um equilíbrio legal, ela consiga conduzir isso. Mas a gente acaba... Aí a gente já entraria aqui em outras questões, mas a gente vê hoje, tem tantas e tantas coisas, quando as pessoas se envolvem, elas modificam, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas é a dinâmica da vida. Né? E o mais interessante disso é que esse grande trem, ele não vai parar para a gente enxugar as nossas lágrimas. Isso é muito importante saber. Mas o saber viver é para dar informações, né? Não, mas essa é uma informação também muito importante. Importantíssima, né? Não vai parar para que você enxugue as lágrimas. Então, assim, ó, vá chorando mesmo. Porque no caminho, enquanto você estiver caminhando, enquanto você estiver se movimentando,
você vai percebendo, às vezes você esquece o motivo do chorar, mas você entende todo o processo, não é? Porque às vezes a gente quer uma mudança, mas quer que essa mudança venha externamente, né? Ou de alguém. Isso é um sonho, né? A gente ficar quietinho em casa e que venha uma pessoa e que nos ofereça aquilo. Mas é tão melhor quando nós conquistamos, né? É verdade. Quando nós conquistamos. E uma dica interessante, Carol, o nosso comportamento ele é comandado pelos nossos pensamentos. Então, todo o padrão que você expressa, tanto no corpo, e esse padrão pode ser um padrão de saúde, como pode ser um padrão de enfermidade. Ele tem nascedouro, segundo a ciência quântica, ele tem nascedouro no mundo das ideias. Então, o seu pensamento é o co-criador da sua realidade. Então, quanto mais nós nos aprofundamos, seja em dívidas, seja em padrões de doença, significa que o nosso pensamento está produzindo essa doença. E principalmente produzindo a nós mesmos. Então, cuidemos dos nossos diálogos internos. Sabe aqueles diálogos que ninguém escuta, mas que só nós temos? Seja lá conduzindo o nosso carro, seja no ônibus viajando, ou indo para a faculdade, e lá estão aqueles diálogos, né? Poxa, amanhã eu tenho uma entrevista de emprego, mas tem tanta gente melhor do que eu não vou conseguir isso mesmo. Imagina se eu tenho competência para fazer. Esses diálogos internos são os nossos sabotadores. Vou dar uma dica para vocês. Tudo que é revelado para o nosso consciente, ele perde a força. Então, se você tem um gosto assim de criticar as pessoas, quando você estiver conversando numa roda de amigos e vier aquela vontade incontrolável de criticar, quando você perceber aquela ideia se aproximar, você diz mentalmente: e já chegou o sabe-tudo. Já chegou o sabe-tudo aqui para mandar no espaço, mentalmente. Você vai ver que esse desejo de criticar vai perder força. Esses são os sabotadores emocionais. Então, mas para chegar num processo como esse, é preciso autoconhecer-se, não é? De sentir assim, que ninguém gosta de ser criticado. Você gosta de ser criticado? Nós não gostamos de ser criticados. Nós realizamos sempre o nosso melhor para que as pessoas nos vejam de uma forma positiva. Mas isso não quer dizer que nós saibamos tudo, não é? Então, a crítica... Eu assumo a crítica da seguinte forma: quando alguém me critica, seja no trabalho ou pessoalmente, é porque aquela pessoa acredita que eu possa ser melhor do que aquilo. Porque é tão triste quando você chega ao ponto de não criticar nada, não é? Porque aí você olha para a pessoa e não adianta falar nada porque ela não vai mudar. É verdade. E o ser humano precisa dessa crença. Todos nós temos condições de fazer uma grande viagem de transformação. Esteja você numa mansão com piscina maravilhosa, esteja você morando num casebre. Essa grande viagem, né, de autoconhecimento, ela pode ser feita a qualquer momento, mas você precisa dar o primeiro passo, não é? Então, mudar esse padrão de pensamento. Se é um padrão de pensamento negativo, é só um pensamento. E pensamentos, eles podem ser mudados, não é? Então você vai ver, Carol, quando você muda a forma de você falar e a forma com que você se relaciona com as pessoas, porque o universo, dentro da ciência quântica, ele não ouve o que você fala, mas o que você fala diz como você se sente. E como você se sente gera um ponto de atração. Então, tudo que está acontecendo na sua vida, na minha vida, nada mais é do que algo que nós estamos pedindo. Mas eu não peço esse tipo de situação, então cuide o que você está pensando, o que você está falando. Então, quando nós mudamos os discursos, o que significa mudar o discurso? Pare de denegrir a sua imagem. Porque às vezes as pessoas fazem isso com elas mesmas, né? Como você o falou, estágio. O silêncio, ninguém sabe. De repente, por interno. fora é uma coisa, mas por dentro a Isso. pessoa acaba fazendo Às vezes você vê um colega que foi promovido, e aí você lança aquele comentário tipo: poxa, mas eu sou mais competente, eu sou isso. Então, cada vez mais que você falar esses diálogos, isso vai gerar um ponto de atração e que o universo vai estar devolvendo tudo isso para você. Então, a ideia é nós mudarmos a nossa forma de pensar e de ver o mundo. Sabe o que acontece, Carol? Uma coisa muito interessante. Alguns amigos de longa data vão se afastar e outros novos vão se aproximar. É verdade, porque mudou a sua sintonia, né? Mudou a sintonia e mudou a atração. Isso funciona também para o processo depressivo. Quanto mais você focar na tristeza, é lá que vai ser o seu habitat. Agora, enquanto você perceber que a depressão ela é um processo rico de reconstrução dos tecidos emocionais, porque você com você mesmo, não é? Você com você mesmo,
aí você consegue avançar e desejar, não, eu estou aqui, esse momento eu quero tirar o melhor possível, mas aqui não é o meu lugar é no meio das pessoas que amo, né, desse mundo que precisa da sua competência, da sua inteligência. E o interessante desse processo que leva às vezes a pessoa ao suicídio, porque o suicida, Carol, ele não quer se matar. É interessante isso, né? O suicida ele não quer se matar, mas ele quer a morte de um problema. Ele quer que aquela problemática que ele está envolvido suma. E a morte, então, é uma ferramenta para que aquilo desapareça. Na verdade, é uma ilusão sem disso, dúvida, né? Sem Total, dúvida. né? Sem dúvida, porque você vê o sofrimento que aquilo acaba abraçando uma família inteira. Não é? Então, realmente é muito triste quando a pessoa desiste. Então, nós não fomos feitos para desistir, nós somos feitos para nos aprimorarmos, né? Nesse sentido de autoconhecimento e de promover as pessoas. Com certeza. E é interessante uma outra questão também, que vocês que trabalham com coaching sempre abordam, e se a gente se colocar nessa situação, a gente observa que tudo muda, a maneira de enxergar muda. Quando a gente se coloca, não como parte da situação, né? Porque aí o nosso eu fica muito grandão. Quando a gente sai da situação e olha a situação como um todo, a gente passa a observar determinadas coisas que de repente a gente vê desse tamanho, e quando a gente olha de distante, né? Quando a gente vê tudo que está acontecendo à nossa volta, a gente vê que aquilo ali, de repente, nem é tão grande assim. Sem minimizar o sofrimento de ninguém, não, mas a pessoa encontrar saídas. É igual quando a gente está gripado. Você está lá muito gripado, o que vai te fazer melhorar? Você tomar um banho e sair um pouquinho, pegar um arzinho, ou ficar deitado debaixo da coberta? Aquilo ali vai piorar, né? Você vai demorar mais dias para conseguir se recuperar. Então, na verdade, acredito que no campo da emoção também seja assim. A gente precisa tentar alimentar as coisas que estão aflorando, porque sempre tem, né, Wagner? Por mais que a gente esteja numa profunda tristeza, graças a Deus eu nunca sofri de depressão, mas acredito eu que da mesma forma que a gente tem coisas boas dentro da gente e fica aquela coisinha que não é boa, espetando, e você falando, olha, fica quietinho aí, porque seu lugar não é aqui, né? A gente tem também, ao contrário, quando a pessoa está muito triste, ela tem uma pontinha de alegria, de felicidade, falando, vamos lá, levanta dessa cama. E quando você ouve isso, você parte e vai, né, Wagner? E é muito, muito interessante, porque dessa ótica, né, que você coloca agora, a nossa grande oficina de transformação, de construção do ser humano é a família, né? E é uma das principais, se não a principal célula de uma sociedade, né? Seria a família. Mas o mais importante é nós aprendermos que você não é a sua família. Não é? Você não é os problemas do seu pai, da sua mãe, da sua tia. Você está na família. E o que significa estar na família? Você tem obrigações de apoiar essas pessoas. Então você tem uma obrigação de suportar essas pessoas. Mas não suportar de forma pejorativa, mas de dar suporte. Então, sabe por que eu estou falando isso? Porque só resolve problema aquele que criou o problema, aquele que sabe a gênese do conflito. Então, às vezes, a família toda fica doente em função de algo que uma pessoa precisa mudar o padrão. Não é? Então, essa pessoa precisa ser apoiada, mas ela precisa também entender que aquilo é um processo individual. Não é? No meu trabalho de terapeuta, Carol, eu faço a transição do pensamento, né, entre o egocentrismo para o holocentrismo. Não é? Enfim, de não você como o grande centro, o vulgar umbigo, né, do mundo, mas como esse mundo sendo feito de vários outros mundos, e que esses mundos precisam dialogar, e que esses mundos são diferentes. Né? A gente até aprende a exercitar o amor quando a gente faz isso, né? Sem dúvida. Porque aí você começa a perceber que as pessoas têm os seus momentos de falha, mas também têm as suas coisas boas. Não é? Você consegue perceber muitas vezes isso. Às vezes você está conversando com alguns amigos e tem alguns amigos que não estão. E às vezes você começa a falar, né? Você começa, pois o fulano acabou fazendo isso e aquilo. E às vezes quando você percebe uma pessoa naquele momento, você diz assim, mas ele é um excelente amigo. Lembra quando ele nos levou, nos deu carona para fazer? Então esses são mecanismos de desarticulação, obviamente, né? Então, se você gostaria que as pessoas falassem bem de você, fale bem das pessoas. Não é? Isso é um exercício maravilhoso. Sabe o que se você assistir um filme de guerra,
de assassínios, de matança. Você sabia que o seu sistema imunológico vai lá embaixo? E você tem assim, ó, 90% de chances de gripar? Você sabia disso? Então, se não sabia, já anota aí. Agora, se você assistir um filme com uma mensagem altruísta, né, ou você vê um documentário, digamos aí, um documentário de Madre Teresa de Calcutá, a sua imunologia, ela cresce, ela aumenta. Por quê? Porque justamente o mundo e as vibrações desse mundo obedecem ao comando do amor. Então, tudo que for amoroso, que for de compreensão, que for altruísta, devolve para você uma camada extra de proteção. Aí você escolhe. Você quer estar doente ou você não quer estar doente, né? Então, se quiser estar doente, mantenha o pensamento pessimista. Esse é o grande alicerce do processo de doença. Agora, se você quiser estar sempre sadio, não é? Você precisa exercitar. Inclusive, a sua mensagem do Facebook hoje, pela manhã, foi falando sobre o amor, não foi? Uhum. Né? E é importante isso, né? Às vezes, Carol, a gente publica no Face, o Face tem uma lente de aumento, né? Tem coisas que você publica e que você não está sentindo naquele momento. Mas é como se você quisesse deixar reforçado o lugar que você quer estar, né? Então, isso é importante. Então, não espere estar se sentindo bem para falar bem de você. Provoque isso. Lembra quando a gente falou? Pensamento. Então, se você não mudar um padrão de pensamento, o seu corpo vai absorver, vai materializar aquele padrão. É, então, comece a falar bem de você, né? Comece a aceitar a forma com que você é. Ah, mas eu sou muito gordinha, eu sou muito magrinho, eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Você é você, né? Então, é muito importante, de tudo isso que nós falamos, é você entender que é permitido você sentir os seus sentimentos. Sentir raiva, sentir ódio, sentir cólera, tudo isso é permitido. Por mais que a sociedade que caminha aí fora diga que isso, né, é ruim, quando você entende o desdobramento de sentir isso, aí você muda. Né? Aí você sabe que realmente o ódio ele vai envenenar você e não a pessoa com que você está endereçando. Então, quando você compreende todo esse padrão, você começa a promover toda essa mudança. Mas o mais importante, a nossa missão no mundo é dar amor. Perfeito, Wagner. Bacana. Tenho certeza que ajudou muita gente em casa, né? Acredito que... Na verdade, eu sempre falo aqui que eu gosto de falar de coisas positivas, de mensagens positivas, mas às vezes a gente precisa tocar em alguma ferida para depois passar o remedinho, né? Para depois dar a saída, dar a solução. Então, nossa ideia hoje de trazer essa questão da depressão é porque a gente sabe que é um assunto que é preocupante. A gente já até falou aqui no programa que daqui a 20 anos vai ser a maior causa aí de sofrimento no nosso mundo, né? Então, vai ser uma doença com índice altíssimo. Então, hoje a gente pode prevenir. De que maneira? De todas essas maneiras que a gente conversou aqui, são saídas que você pode encontrar. É claro, se você está aí, de repente, numa situação que você não encontra uma solução, você precisa procurar um profissional urgente. Mas se você está somente passando por tristeza, como o Wagner falou, porque isso é permitido, você passa por esse momento, mas já rapidamente saia dessa zona de conforto e vai procurar um outro estado, porque com certeza isso aí não vai agregar, não vai ser positivo na sua vida. Compreenda para então caminhar, seguir adiante e realmente ser feliz, né? Isso, Wagner. Queria te agradecer aqui mais uma vez com a gente. Sem dúvida. Tem um programa da casa que fala em ação, me corrija? Rede Ação. Rede Ação. Toda quinta-feira. Então, isso é um ótimo, porque eles dão dicas, né? De como você, se você quiser ajudar entidades, de solidariedade, o ajuda ao próximo é algo fantástico. Porque o processo da depressão, como ele isola a pessoa, dentro da problemática que ela tem, quando você visita o mundo de outras pessoas e percebe, né, que a problemática às vezes é muito mais profunda, é como se você estivesse promovendo a própria cura. E a própria cura não com o medicamento, mas sim com a compreensão. Né? Agora, deixar registrado que é muito importante o apoio da família a quem está passando por um processo de depressão. Porque só quem passa sabe a dificuldade, sabe a dor. Né? Então, a família apoiando vai poder levar, então, conduzir nessa transição, nesse deserto, né, para que chegue nesse oásis de vida e de amor. Carol, muito obrigado. Obrigada a você, tá? Que Deus te abençoe a todos os telespectadores, que você continue com esse programa maravilhoso, né, dizendo para as pessoas que é possível e permitido amar. Verdade. E agora a gente vai para um rápido comercial, já a gente volta. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano,
a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Nós, mulheres do século XXI, vivemos na luta para administrar o nosso tempo. Pensando nisso, a Fisiocipre criou um espaço só para você. Massagens relaxantes, estimulação russa, lipocavitação, carboxterapia e muitos outros serviços que prometem deixar você ainda mais linda. Aproveite, ligue e agende uma visita. Fisiocipre, Rua Augustinho Golão, número 32, lojas 5 e 6. Telefone 2221-2458. Lá se vão 80 anos. Por certo, muito de nós ainda não éramos nascidos quando o Sanatório de Correias foi fundado. Hoje estamos iniciando uma nova fase, após um período profícuo de trabalho para a Secretaria Municipal de Saúde, atendendo pacientes de clínica médica e pacientes crônicos. Uma direção que sempre primou pela união com toda a sua equipe, que representa o sucesso de sua gestão. Deixe seu filho nas mãos de quem entende. No berçário ao 5º ano, a Unicriança conta com profissionais qualificados para cuidar do seu filho em tempo integral. Matrículas abertas 2291-3202 ou acesse www.unicriança.com.br. Unicriança. Seu filho tem um mundo a descobrir. Voltamos com o programa Saber Viver ao vivo aqui pela Rede Petrópolis Televisão. E eu gostaria de mostrar para você que está em casa que hoje o Heraldo não está aqui, mas o Heraldo mandou umas fotos lindas de uma festa maravilhosa que rolou lá no Lar São João de Deus. Vamos conferir aí. Olha que linda! Todas as famílias reunidas, a gente até falou aqui com o Wagner hoje, né? A importância da família em todos os momentos. A gente hoje abordou essa questão da depressão, mas olha que bonito o contraste disso, né? A alegria, o amor, a família reunida, o pessoal lá do lar, todo mundo em comunhão, digamos assim, nesse domingo na festa julina. Tem mais foto aí, né, Michel? Vai passando as fotinhas, a equipe do lar, familiares. Tem foto do Heraldo aí também. O Heraldo tá sumido, gente, mas ele vai voltar. Ele tá sumidinho, mas ele vai voltar. Aliás, quero mandar um abraço aqui também especial pro Felipe. Olha lá o Heraldo lá. Mandar um abraço especial pro Felipe, que é diretor do Lar São João de Deus, fez aniversário na última semana, completando mais uma primavera. As meninas, né, da equipe de enfermagem, muito bacana a gente poder conferir aí esse momento de confraternização, esse momento de amor lá no Lar São João de Deus, queridos, que eu gosto muito e que estão sempre aqui juntinhos com a gente, falando um pouquinho para a terceira idade, falando do nosso quadro de bem com a idade. E quero mandar um super beijo para você que nos acompanhou, que assistiu hoje o nosso programa. Hoje a gente abordou essa questão da emoção. É tão importante a gente falar um pouquinho sobre o que se passa dentro do nosso coração, né? Às vezes você está aí na sua casa ou no seu trabalho, ouvir uma palavra bacana, algo que possa realmente melhorar a sua qualidade de vida. Essa é a nossa proposta, a gente está aqui para isso, para realmente tentar levar um pouquinho através de profissionais maravilhosos que a gente tem a honra de receber aqui no nosso programa, no nosso espaço, para que você que está em casa tenha mais felicidade, realmente encontre a sua plenitude, tá bom? Porque o mais bacana na vida é a gente se conhecer, né? Quando a gente passa a se conhecer, quando a gente passa a vencer os nossos medos, as nossas barreiras, superar a si mesmo todos os dias, as coisas começam a funcionar e a gente passa a ser feliz de fato.
Um super beijo para você. Aliás, quero mandar outros beijos também. Um beijo pro pessoal da loja Cappuccino, que veste a gente aqui no nosso programa. A Cappuccino fica lá na Rua Tereza, Galeria 104, loja 9. Lindos looks, muita coisa bonita, tenho certeza que você vai gostar. E um super beijo também para a loja Branca Zen, que fica lá no Shopping Santo Antônio, loja 7, com muita coisa bonita, muitos calçados maravilhosos, eu tenho certeza que você vai gostar. E também relógios, acessórios, óculos, eu tô sempre postando lá no Face, daqui um pouquinho eu vou postar pra você, tá bom? Beijo grande, excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.